A história do Brasil começou com a ocupação dos seres humanos há cerca de 12 a 20 mil anos nas Américas. O período pré-cabralino foi o tempo que antecedeu a chegada de Pedro Álvares Cabral às terras do Brasil, que posteriormente ele chamaria de Ilha de Veracruz. Esse período foi marcado pela presença de indígenas que habitavam a região milhares de anos antes da entrada dos colonizadores europeus. Haviam diversas tribos, todas com as suas próprias culturas, línguas e práticas sociais. As tribos mais conhecidas desse tempo eram as Tupinambás, os Guaranis, os Pataxós, as Guaianas, os Caiapos e os Chucurus. O período pré-colonial foram os primeiros anos após a chegada de Pedro Álvares Cabral e antes da colonização europeia. Durante esse tempo, ocorreram os primeiros contatos entre os indígenas e os europeus. Foi quando eles começaram a fazer a troca de culturas e comércio, e também foi onde os europeus perceberam que aqui havia um recurso que, por sinal, era bem valioso na Europa: o pau-brasil. Em 1511, eles começaram a fazer a extração desse material para levar até Portugal. Vale ressaltar que conflitos iniciais começaram a acontecer devido a mal-entendidos culturais e disputas de terras entre os indígenas e os portugueses. O período colonial foi o período em que Portugal colonizou o Brasil por completo. Devido à crise do comércio das especiarias por volta do século XVI, os portugueses decidiram investir na exploração e ocupação do Brasil. As tentativas da França e da Inglaterra de invasão a Portugal também fizeram com que os portugueses ocupassem o Brasil por inteiro. Durante 3 séculos, os portugueses dominaram o Brasil, explorando tudo o que havia, como a cana-de-açúcar e o ouro. Eles também cobravam impostos e abafavam revoltas contra a colônia. Até que em 7 de setembro de 1822 foi proclamada a independência do Brasil por Dom Pedro I. A partir da proclamação da independência, nasceu o período imperial. Nesse período, o Brasil havia deixado de ser colônia e passou a ser um império, tendo como primeiro imperador Dom Pedro I. Esse período da história brasileira pode ser dividido em 3 fases, sendo elas o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. O primeiro reinado foi o período em que o país foi governado por Dom Pedro I. O período regencial foi o período em que o país foi governado por regentes eleitos, o que levou a muitas disputas entre os parlamentares brasileiros e as rebeliões de províncias. E o período do segundo reinado foi o período na qual Dom Pedro II virou o imperador do Brasil. Anos após o início do segundo reinado, mais especificamente em 1889, Dom Pedro II se deparou com um golpe de Estado vindo dos militares, devido a uma longa insatisfação que eles vinham tendo com o governo monárquico. O golpe trouxe o fim do Império e a proclamação da República. O período republicano se iniciou ao fim do Império em 1889 e teve como primeiro governante Deodoro da Fonseca. Tal período pode ser dividido em 5 fases, sendo elas a Velha República, a Era Vargas, a República Populista, a Ditadura Militar e a Nova República. A Velha República era um governo provisório, chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que iria dirigir o país até a formação de uma nova Constituição. A Era Vargas foi o período em que o Brasil foi liderado pelo então presidente Getúlio Vargas, e era subdividida em governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. A República Populista foi um período após a deposição de Getúlio Vargas, quando o ex-ministro de Guerra, General Eurico Gaspar Dutra, venceu as eleições de 1945 após os eventos da República Populista.
Em 1964, os militares passaram a comandar o país e estarem mais presentes na vida política brasileira. 2 décadas após o início da ditadura, em 1985, a eleição de Tancredo Neves trouxe uma nova fase da história republicana. No entanto, ele não chegou a exercer o cargo, pois ele veio a falecer no mesmo ano. Chegando agora à era atual, nos deparamos com a nova república que está em vigor desde o fim da ditadura militar. A nova república inaugurou um novo período democrático, assim como em 1988 foi regida e promulgada uma nova Constituição brasileira.